Olá, gente, boa noite. Estou esperando aí o pessoal ir entrando na live. De qualquer forma, já vou dando um recadinho aí. Essa live ela vai virar um Reels, né, no nosso canal do YouTube, do Instagram, e ela também vai ser incorporada a um dos vídeos do nosso canal do YouTube. Então, aí vocês podem acessá-la depois lá gravada, tanto no Reels quanto no nosso canal do YouTube. E aí não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir os vídeos lá, tem muitos vídeos bacanas, falando muito sobre psicologia, sobre comportamento verbal, sobre psicoterapia. Então, o pessoal está entrando aí, boa noite, moçada, bem-vindas, bem-vindos. E aí tem muito vídeo bacana no nosso canal, com muito conteúdo sobre psicoterapia, sobre análise do comportamento, sobre o comportamento verbal. E, enfim, que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, né, se inscrever no canal e curtir lá os vídeos que vocês acharem de fato interessantes. Também dá uma olhadinha na página da Pragmática, né, no nosso Instagram, acompanhar lá as nossas postagens bem frequentes. Enfim, então vamos começar logo com um tema bem da moda, que é a tal da positividade. Esse é um tema tão da moda que até a resposta a ele já está na moda, que é a positividade tóxica, né? Então é bem engraçado. A psicologia, ela é marcada por modinhas, né? Então nós temos tanto a modinha da positividade quanto a resposta a ela, que é a positividade tóxica, né? Mas então vamos falar um pouquinho sobre o que é isso e trazer algumas reflexões aí, levando em consideração o que a gente sabe de análise do comportamento e também alguns pressupostos da psicoterapia comportamental pragmática. Então a positividade, gente, ela tem algumas características até certo ponto interessantes, por um lado, mas talvez um pouco ingênua em outros, né? E perigosa em terceiros. Então vamos começar com calma falando do que ela é. Então a positividade, ela tem como um propósito fazer com que a gente fique mais atento aos sentimentos positivos, né? Que a gente se preocupe mais em expressar, né, a felicidade, a satisfação, o sucesso, e menos ficar focado em sentimentos negativos, como insegurança, como medo, como ansiedade, como luto, enfim, tristeza e por aí vai. Então a ideia por trás é essa. Ela acompanha muito a positividade, ela aparece muito em discurso de coaches, de pessoas que fazem discursos motivacionais. Para quem já teve a oportunidade de assistir aquele filme O Segredo, ou ler o livro, tem muito a ver essa história, né? Quando você deseja muito uma coisa, quando você mentaliza, tem essa noção até metafísica de que essa coisa vai acabar acontecendo, né? E, de fato, bem, do ponto de vista científico, isso não faz o menor sentido, né? Do que a gente, só de pensar numa coisa, pensar muito, desejar bastante, essa coisa vai acontecer. É bem engraçado que no livro eles falam assim, não, porque se não aconteceu ainda é porque você não pensou o suficiente, você desistiu de pensar, de mentalizar aquilo, por isso que não aconteceu, né? A gente olhar com um pouco mais de critério não faz muito sentido. Na realidade, a gente vai voltar aqui para aquela velha discussão de como as tentativas de controle do que é incontrolável, né? Então, o exemplo que ele dá até no livro, se você ficar pensando na vaga do shopping lotado, você vai chegar lá e vai conseguir encontrar a vaga. Isso não faz muito sentido, né? Não tem nenhuma relação causal aí entre pensar na vaga e encontrar a vaga. Enfim, ao mesmo tempo, traz outra, fala Hollenberg, fala Karine, Eros, Jefferson, já entrou um pessoal aí também que eu deixei passar batido, boa noite. E aí, gente, querendo participar, colocar perguntas, fiquem à vontade. Outra questão que eu acho perigosa da positividade é a parte vamos falar de controle de novo, ela parte do pressuposto que você controla as suas emoções, né? Então, o Brasil perdeu lá, né, para a Croácia. Então, não fique chateado, não se aborreça com isso, daqui a 4 anos tem mais, mas veja que você tem uma família que te ama, e por aí vai, sabe, isso não faz.
Dá muito sentido que você não tem controle sobre você ficar chateado ou não, né? Ou fique feliz, não fique triste, né? Muitas vezes, é muito comum esse exemplo, né? Você encontra uma pessoa irritada, tá brava por alguma razão, aí você fala para ela, se acalme. Geralmente essa pessoa não vai conseguir ficar mais calma só de ouvir você falar para ela ficar mais calma, né? A gente não tem esse controle voluntário sobre as emoções. A gente fala para alguém que está nervoso, para essa pessoa ficar mais calma, é muito provável que ela acabe ficando mais nervosa ainda. Acho que todo mundo já passou por situações parecidas. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir em relação à positividade é que você não tem controle voluntário sobre as suas emoções, sobre aquilo que você sente, né? Não adianta, não é um comportamento operante, né? O que você está, não é só um comportamento operante. Por outro lado, as emoções não se restringem aos comportamentos reflexos. Então, nós temos comportamentos operantes também. Então, por exemplo, se você está assistindo o jogo do Brasil lá, está muito empolgado, né, muito engajado lá na torcida do Brasil, o Brasil perde, né, nos pênaltis, você vai ficar com raiva, você vai sentir um monte de coisa, né, comum na frustração, mas você pode tacar o controle remoto na televisão ou não. Se nós vemos uma pessoa xingando, esbravejando e tacando o controle remoto na televisão, nós vamos dizer que essa pessoa está com raiva. Todas essas alterações comportamentais, elas são parte do contexto que nós denominamos como raiva, né? É o que Skinner chama de emoção total. Então, quando ele vai definir as emoções, ele vai falar que as emoções são relações complexas entre eventos ambientais que produzem alterações comportamentais, que ele vai chamar de operações emocionais, e alterações comportamentais públicas e privadas, ou seja, observáveis por outro observador ou não, e respondentes e operantes. Então, se você está vendo o jogo do Brasil lá, e você fica frustrado com aquela derrota lá para a Croácia, isso pode evocar, você pode sentir um monte de coisa, o coração pode disparar, o rosto ficar vermelho, a pupila dilatada, você pode falar um palavrão, você pode tacar o controle remoto na televisão, chutar o cachorro, enfim. Todos esses comportamentos servem de ocasião para dizermos raiva. Mas alguns deles são observáveis, outros não, alguns são respondentes, outros são operantes, tá? Mas nós não temos controle sobre os respondentes. Sobre os operantes, nós temos algum controle. Então, mesmo com raiva, mesmo o Brasil tendo perdido, a gente não necessariamente vai precisar chutar o cachorro, xingar ou tacar o controle remoto na televisão. E aí eu trago uma noção que eu acho bem interessante, que o Reis fala bastante disso quando ele discute a ACT, que eu acho bacana, e em PCP a gente também incorpora essa noção, que a ideia é que o que a gente está sentindo não sirva de critério. Não sirva de critério para o que a gente vai fazer ou não. Seja meramente um contexto. Né? Bem interessante essa fala do Reis. Né? Então vamos pensar comigo. Você tem um trabalho para apresentar na faculdade, ou na sua pós, ou no seu mestrado e tal. Certamente esse tipo de situação vai evocar respostas de ansiedade. Né? É uma exposição. No passado é muito provável que você tenha entrado em contato com estímulos aversivos em situações de exposição, em situações de apresentação de trabalho, todo mundo vai estar olhando para você e coisas do gênero. Então é muito provável para uma grande parcela das pessoas que a situação de falar em público elicie respostas de ansiedade. E não adianta você falar para si mesmo, né? Se acalme, não vai funcionar. Né? Você não vai ter esse controle voluntário sobre o que você está sentindo. Todavia, muitas pessoas utilizam como critério o que elas estão sentindo. Então, se eu me sentir ansioso, quer dizer que eu não devo fazer. Né? Então, eu só devo falar em público quando eu não me sentir ansioso. Nesse caso, a pessoa está usando a ansiedade como critério. E, obviamente, isso vai fazer com que ela não se exponha a situações. E, ao não se expor a situações, caso as contingências se modifiquem, não poderá acontecer a extinção respondente nesse caso. Então, ela vai continuar ficando ansiosa várias vezes em falar em público. Então, a gente pode pensar da mesma maneira, né? Em relação à raiva. Então, se você está com raiva, né, o Brasil perdeu, se você usar a raiva como critério, então você pode quebrar sua televisão, você pode chutar o cachorro, brigar com o familiar. Não, o que você está sentindo ali é um contexto. E tem um ponto muito importante das emoções.
elas são estados temporários, ou seja, elas passam, né? Então, se você está ansioso para apresentar o trabalho, é muito comum, né? Raras exceções, mas se você pega uma pessoa que está bem ansiosa antes de apresentar um trabalho, quando ela começa a apresentar, a ansiedade ela vai diminuindo. Mesma coisa fazer uma apresentação de dança. Tem um vídeo bem legal do Will Smith. Bem, ele está meio queimado agora pelo tabefe que ele deu lá no Chris Rock, mas enfim. O Will Smith ele tem um vídeo bem legal que ele fala da ansiedade, que ele é convidado para pular de paraquedas e ele topa, né? Aquela combinação lá que você faz tendo tomado umas. E aí, desde que ele fica sóbrio e lembra que ele combinou que ele vai pular lá de paraquedas, ele fica super ansioso. Essa ansiedade dura, vai crescendo, aumentando, pode dar dor de barriga e coisa do gênero, mas assim que ele pulou do avião, a ansiedade meio que passou. Então, isso acontece. Então, as emoções, elas passam, né? São alterações comportamentais temporárias. Então, elas não devem ser utilizadas como critério para o que a gente vai fazer ou não. Simplesmente como um contexto, né? Então, eu costumo dizer que o corajoso não é aquela pessoa que faz algum empreendimento, sei lá, chama alguém para briga sem ter medo. O corajoso é aquela que chama alguém para briga mesmo com medo, né? Então, porque o medo ele é um contexto, ele faz parte. Então, o fato de você sentir medo, né, não quer dizer que necessariamente você não deva fazer aquilo. Muitas das coisas nós vamos fazer mesmo com medo, certo? Então, é óbvio que tem uma função adaptativa o medo para você evitar algumas situações, vamos guardar devidas proporções, certo? Mas a ideia é essa, de você não usar as emoções como critério, tá? Então, esse é um ponto importante quando a gente discute a voluntariedade das emoções. Voltando à questão da positividade, então, o ponto que eu falo ela se torna tóxica quando você, por exemplo, tenta controlar uma emoção que você não tem controle, né? Então, digamos que você tem um diagnóstico de câncer, por exemplo. Então, não fique triste. Gente, não tem como você não ficar triste se você receber, ou preocupado, se você receber um diagnóstico de câncer, né? Então, eu já ouvi coisas ao absurdo de até com um diagnóstico de câncer você vai aprender coisas úteis sobre a vida, você vai aprender a priorizar, não sei o quê. Pode até aprender a priorizar, mas aceite que você ficou triste porque você recebeu um diagnóstico de câncer. Ou fique triste que você torceu um tornozelo, ou fique triste porque você tomou um pé na bunda da pessoa que estava se relacionando, enfim, ou que seu time perdeu. Ficar triste faz parte, gente. Né? Não tem como, não adianta nada a gente tentar se convencer que não pode ficar triste, que não deve ficar triste, que ficar triste vai te adoecer necessariamente. Não, né? Você tem que entender que faz parte da vida você ficar triste, certo? E o que acontece? Quando você se cobra ser positivo e não ficar triste, isso vai gerar outra emoção ruim, que é a frustração. Então você vai, todo mundo, eu li lá o meu coach, eu li aquela frase bacana no Instagram, eu li aquela frase legal lá no Facebook, dizendo, pense positivo, veja as coisas boas da vida, não fique triste, sorria. E quando você vê que você não consegue fazer isso frente ao que você está vivendo, vai gerar uma frustração muito grande. E você vai ver, então o problema está comigo, né? E isso pode gerar até desistências. Né? Desistência até da vida, quem sabe? Não que eu esteja dizendo, não me entendam mal, que a positividade vai gerar suicídio, não é isso que eu estou falando. Mas pode gerar uma frustração muito grande ou seja, vai piorar mais a situação do que ajudar. Por outro lado, eu acho que a positividade ela tem um ponto interessante em comum com a PCP, que vale a pena a gente olhar para ele, que é o quê? Gente, as situações são complexas, né? Elas têm vários pedaços, né? E os estímulos são todos compostos, né? Então quem já teve a oportunidade de ler o texto clássico, nossa, esqueci o nome dele, Reynolds, né? Com pombo, né? Que mostra que o atentar a estímulos complexos depende de vários fatores e tal, e pode ser um comportamento operante. Então, a gente até fala isso no livro, né, no Princípios Básicos da Análise do Comportamento, a gente está até falando desse experimento,
no capítulo de controle de estímulos. Mas uma situação complexa, a gente pode prestar atenção a ela, a diversos elementos dessa situação complexa, né? Então eu gosto muito de dar um exemplo. Quem vai assistir La La Land, por exemplo, né, que é um musical, quem gosta de música pode prestar atenção mais nas músicas. Quem gosta da dança pode prestar atenção mais na dança. Quem curte o figurino pode prestar mais atenção no figurino. Quem está mais aí para a história pode ignorar todo o resto e prestar atenção só na história. Quem é fã lá dos atores, né, daquela moça, do protagonista, não lembro o nome deles, mas enfim, pode ficar mais atento ao que eles estão fazendo e não tanto às outras coisas do filme. Então, o que acontece? Então, por exemplo, você faz uma viagem, né? Você vai para a praia. E aí, por exemplo, sua mala estraga, né? Estragam sua mala lá na viagem. E aí, o trânsito da cidade que você tem que dirigir para chegar até o hotel é bem complicado, não sei o que, tal. O recepcionista do hotel é meio grosso com você. Mas aí o quarto é bacana, né? O ar-condicionado é bem legal do quarto. A praia que você vai é linda. Ah, mas tem um restaurante que você vai comer, os restaurantes você acham todos muito caros. Por outro lado, você faz um passeio legal de barco. Então, o que acontece? Então, como o filme La La Land, essa viagem ela é um estímulo complexo, muito complexo. Então, o que pode acontecer? Pessoas geralmente queixosas, a tendência delas é fazer o quê? Você pergunta para ela, como é que foi sua viagem? Ela vai falar o quê? Ah, foi uma merda, a empresa aérea quebrou minha mala, e no trânsito maluco, peguei um Uber, o cara dirigia que nem um senhor volante do Pateta, aí cheguei no hotel, recepcionista grosso, peguei uma fila no check-in, aí eu fui para comer, gastei uma fortuna, que os restaurantes eram tudo caros. Então ela vai relatar de modo que o comportamento verbal dela fique sob controle discriminativo apenas daquilo que deu errado da viagem. É óbvio, se o seu comportamento fica mais sob o controle dos estímulos aversivos, é muito mais provável que você sinta aquilo que os estímulos aversivos eliciam, né? Então esse é um problema do relato queixoso em terapia, né? Que seu terapeutizando, ele que relata só o que acontece de ruim na vida dele, em geral ele está triste, ele está sempre para baixo, porque a tendência dele é olhar sempre aquilo que está de ruim. Ao mesmo tempo, é mais útil, então, nesses casos, você criar condições para que seu terapeutizando relate o que tem de bom. Então, se ele te conta a viagem, fala, não, mas a praia foi boa, a praia era muito bonita, a água era quentinha, a praia do Nordeste, olha que legal, tal, o visual era fantástico, a comida era cara, mas era gostosa, estava com pessoas legais, a companhia foi boa. Então, se essa pessoa, o comportamento dela ficar mais sob o controle positivo do que deu certo, né, do que funcionou, é provável que ela entre em contato mais com as emoções que são evocadas por esse tipo de estímulo, certo? Então, nesse sentido, dos lemas da positividade eu acho útil, que é atente mais aos aspectos positivos de uma dada situação em detrimento dos negativos. Mas os negativos estão lá. E se você sofre com eles, sofra, faz parte, né? Não tem como você falar assim, não fique triste, não se chateie, coisas do gênero. Por outro lado, tem até um carrossel que a gente colocou no Instagram da Pragmática, comemore. As coisas boas têm que ser comemoradas, né? Têm que ser celebradas, é fundamental. Acho que a gente celebra muito pouco, né? E nesse ponto, a positividade ela tem lá o seu mérito de trazer essa questão filosófica, né? De que é importante, sim, você comemorar as coisas que deram certo. Principalmente as coisas simples que deram certo, né? Então, até se a gente pegar para pensar, até a invasão lá que nós tivemos no Congresso Nacional, do STF, não sei o que, aquilo ali evocou muitas respostas emocionais em muitas pessoas, né? Mas é uma situação complexa, que até aquela situação como um todo pode ter trazido algumas consequências positivas, de refletirmos como é a questão da segurança, né, dos órgãos públicos e tal, e coisas do gênero. Enfim, então a ideia é essa. Então, resumindo a minha fala de hoje, é que a positividade, se nós encararmos como uma expectativa de controlar as próprias emoções e negar as emoções ruins, e se obrigar a não senti-las, sinto muito, não vai funcionar. Nesse caso, a positividade está sendo encarada de uma maneira muito ingênua e pouco útil. Todavia,
se a gente encarar a positividade como um conselho de nós tentarmos encontrar, né, o nosso comportamento ficar sob o controle discriminativo daquilo que dá certo em situações complexas, daquilo que nós gostamos em situações complexas, isso vai fazer com que a gente se sinta melhor. De forma alguma a gente está empurrando a emoção para debaixo do tapete, mas nós estamos entrando em contato, nós estamos tentando entrar em contato com estímulos reforçadores, não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Ao mesmo tempo, aquele vício no sofrimento, aquela ideia de que o luto ele é obrigatório, que todos temos que passar por esse luto, que é uma etapa de você evoluir, coisa do gênero. Bem, eu tenho uma opinião sobre isso. Para mim, o luto ele funciona muito para você entender o que aconteceu, né? Então vamos pensar o seguinte: quando você sofreu uma rejeição amorosa, por exemplo, o luto ele é muito importante para você entender e aceitar a morte da esperança. Se você tiver esperança de voltar com essa pessoa que te rejeitou, você pode continuar sofrendo menos, mas por muito mais tempo, nutrindo uma esperança que talvez não se concretize, né? Então, o luto ele vem forte, mesmo quando você, cai a ficha, não, essa pessoa não vai voltar para mim, né? E aí ele é muito útil. Ele é muito útil porque ele é a morte da esperança. Tem um episódio de um seriado bacana, o Sandman, que é bem legal, recomendo que vocês, é bem nerd, né? Mas enfim, vocês assistirem, que é um duelo lá do Senhor dos Sonhos, o Orfeu com a morte, com o Lúcifer, né? E é bem legal que eles fazem uma espécie de duelo ali, e o que é pior do que a morte é a perda da esperança. Então é bem legal vocês assistirem esse episódio, esse duelo entre eles. E isso é interessante. Então o luto ele vai ter essa função importante da perda, né, da morte da esperança, né? Mas você ficar vivendo o tempo inteiro no luto, a gente encontra muitos terapeutas que têm esse padrão, isso é pouco útil. Às vezes nutrir, né, eu já orientei casos de estágio, por exemplo, que meu estagiário atendia uma terapeutizanda que ela sofria pela morte do irmão, né, há 6 anos. E aí você perguntava para ela, tá, mas o que você está fazendo em relação à sua vida, de fazer amigos, de arrumar um emprego, né, e paquerar? Não, porque eu ainda estou sofrendo pelo meu irmão. Não, porque eu não consigo. Porque tal coisa me lembra meu irmão e tal. Nesse caso, esse luto é inútil, né? Ele é um luto que, na realidade, está tendo uma função que é justificar respostas de esquiva, certo? E, obviamente, ele é muito mais prejudicial a essa pessoa do que útil para ela, tá? Então, essa questão de ficar alimentando também o luto, isso certamente precisa ser tratado em terapia, tá? E, enfim, mesmo que se passe por situações bem complicadas. Vamos ver aqui a pergunta, o comentário do Hollenberg. De fato, o Hollenberg está colocando aqui, é bem interessante, né? De fato, tem muitas mensagens sendo replicadas nas redes sociais sobre controle emocional. E até dá para suspeitar que muitos clientes, quando buscam um psicólogo, eles vão receber o controle, ou aprender como controlar isso, né? E, de fato, é uma expectativa infundada. Eu já ouvi isso, tá, Hollenberg, de terapeutizando meu. Não, eu não quero mais me importar com isso. Eu sinto muito, a notícia é bem ruim, porque não tem como não se importar com esse tipo de coisa, né? Então, eu sofri várias traições da minha namorada, mas eu quero continuar com ela, então eu não quero mais me preocupar com isso. Não tem como você não se preocupar com isso, né? Mesma coisa, né? A gente pode ser motivo de outra live, é a questão do perdão, né? O perdão, gente, não é deixar de sentir. Sinto muito, né? Perdoe que você vai melhorar, que você vai evoluir. Não, né? O perdoar, ele vai implicar muito mais em você conviver com uma pessoa que te ofendeu, te magoou de uma maneira, né? Ou seja, o perdoar significa não usar a emoção como critério, né? Então, se você perdoa uma pessoa, mesmo com a chateação que ela te causou, a ofensa que ela te fez, as emoções que o comportamento dela produziu em você, você decide continuar se relacionando com essa pessoa. Nesse caso, você perdoou, mas se você tratar perdão como deixar de sentir, isso não vai existir. É possível que, se você continuar convivendo com uma pessoa que te magoou,
ela passe a adquirir outra função de estímulos, né? E aquelas respostas emocionais que ele iniciava antes quando te magoou, elas fiquem mais fracas ou não sejam mais tão importantes. Mas, de qualquer maneira, o perdão é quase mágico de que você vai deixar de sentir o que a pessoa fez para você. Sinto muito, isso aí é contra da carochinha. E é muito importante blindar a mente, né? É muito importante a gente ver que tem muitas frases bonitinhas que a gente vê por aí, gente. Frases de efeito, né? Pense positivo, controle as suas emoções, se ame, se respeite, gratidão, gratiluz. Gente, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente tem que ver o embasamento científico que está por trás disso. E, de fato, a tentativa do controle voluntário das emoções é um empreendimento que não funciona, né? O máximo que a gente pode fazer é não usar as emoções como critério. E, para finalizar, o que eu tenho para dizer hoje, o que a gente pode fazer é se expor a situações que vão mudar a função de estímulo. É que tem a ver, como eu falei, com perdão. Então, da mesma maneira, se você flertar com alguém é algo que te deixa ansioso, só vai melhorar essa ansiedade se você continuar flertando. Eu sei que não é nada fácil, né? A ansiedade atrapalha muito, mas você vai ter que continuar flertando. A mesma coisa, se você fica ansioso quando você vai apresentar um trabalho, é a mesma coisa, você vai ter que continuar apresentando trabalhos para mudar a função do estímulo. Então, quando você usa a emoção como critério de fazer ou não fazer alguma coisa, olha, vejam só, você não se expõe à situação. E se você não se expuser à situação, sinto muito, não vai ter como mudar a função dos estímulos. Então, resumindo, gente, não tem como ter controle voluntário das emoções, mas se a gente não tratar as emoções como critério e sim como um contexto, a gente pode lidar com elas de uma maneira muito mais bem sucedida. É isso aí, moçada. Vocês têm alguma dúvida, comentários? Enquanto vocês vão pensando, vou deixando aqui meus recadinhos de sempre, tá? Não se esqueçam que esse vídeo vai estar disponível no Reels, do Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Ele vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Em breve, eu devo colocar lá daqui a alguns dias. E também... Que bom que você gostou, Júnior. E também, lembre-se de se inscrever no nosso canal, de curtir os nossos vídeos, de ativar as notificações, que toda semana aí tá... Valeu, Lucas. Grande abraço, cara. Bom te ver. Valeu, Jefferson. E os vídeos vão estar lá no nosso canal. Tem vários vídeos interessantes sobre comportamento verbal, sobre clínica e até sobre questões filosóficas aí da vida e música e coisas do gênero. Beleza, moçada? Bom ver todo mundo hoje à noite. Até segunda que vem. Se alguém tiver alguma sugestão também de temas de live, pode colocar aí nas nossas postagens ou mandar um direct pra gente, ou colocar quando sair o Reels dessa... Obrigado, Rolenberg. Então, quando eu colocar o Reels, né, vocês podem colocar no comentário do Reels aí sugestões de temas pra gente poder abordar. Beleza? Moçada, é isso aí. Um grande abraço e que a força esteja com vocês. Terceira semana, né, Lívia? Maneiro. Espero te ver semana que vem. Em breve eu vou trazer alguns convidados também para trocar uma ideia comigo. Moçada, um grande abraço e que a força esteja com vocês. Até a próxima.